planejamento e parcerias estratégicas. Solicito ao vereador Zé D'Ambrosio que acompanhe o secretário Antônio Feldman até a tribuna para falar pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia a todos, saudando o nosso presidente Wagner Petrini, saúdo a todos os vereadores, vereadoras, assessores, servidores da casa, todos que nos acompanham pela TV Câmara. Queria dizer que agradecer em primeiro lugar a oportunidade e de imediato gostaria de passar um vídeo. Então, Pedro, aí está no comando ali do vídeo, por favor. Vamos assistir um vídeo, depois continua a fala. Sabe o que a cidade perguntou para o cidadão? O que eu vou ser quando crescer? Quando o cidadão não sabe a resposta, tem coisa errada aí. No Brasil, desde 2001, existe uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, que determina que todo município com mais de 20 mil habitantes deve ter um plano diretor. O plano diretor é um documento municipal que deve definir cada cidade. Deve orientar todas as ações que interfiram no território da cidade. É por isso que, por definição, já não faz sentido uma cidade copiar o plano da outra. O plano diretor é muito mais que um conjunto de leis que proíbem isto ou permitem aquilo. Como bem diz o nome, trata-se de um plano. É um importantíssimo instrumento de planejamento das cidades. E um plano, para ser bom, começa estabelecendo claramente os seus objetivos. O plano tem que considerar e responder questões fundamentais sobre a cidade. Como é esta cidade? Qual o perfil de seus habitantes? Quais suas características mais marcantes? Por onde ela pode se desenvolver melhor? Onde esta cidade quer chegar nos próximos anos? Uma cidade não se desenvolve por acaso. Uma cidade reconhecida como industrial, por exemplo, deve ter um plano que apoie o seu melhor desenvolvimento neste sentido. Uma cidade lida constantemente com interesses e valores conflitantes. Esta é a natureza da cidade. E para dar conta disso, um plano diretor inteligente tem que ganhar força pela integração de várias ações, mas também tem que saber ser flexível e versátil. O plano é desenvolver e não engessar a cidade. Se viver bem na cidade que você escolheu segue nos seus planos, use o direito que todo cidadão tem de conhecer e de se posicionar frente ao plano diretor da sua cidade. Sabe aquela história mexeu com a cidade, mexeu comigo? É isso. Então, o meu objetivo aqui hoje é, primeiro, fazer um convite a todos os vereadores e vereadoras para esta sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, aqui nesse plenário, nós darmos o início, o pontapé inicial do processo de revisão do nosso plano diretor municipal de Caxias do Sul. A Câmara de Vereadores, junto com a Prefeitura, com a SIC, Sinduscom, SEAC, OAB, UAB e o Conselho Municipal de Planejamento, como entidades que fazem parte da comissão organizadora, vão começar a fazer esse processo tão importante que é a revisão de um plano diretor. E, presidente, acho que para uma legislatura é um privilégio, uma grande responsabilidade também de trabalhar esse processo de revisão de um plano diretor, porque, como diz o plano, direção, para onde nós queremos que Caxias caminhe, qual a Caxias que nós queremos. E um plano diretor é tão complexo, com tantos interesses, que realmente sempre é um tema e um assunto muito polêmico, divergente, mas que nós temos que enfrentar. E nós vamos enfrentar, presidente,
com muita calma, sem atropelos. Por isso que nós vamos fazer essa revisão, esse processo, durante 2 anos, 2026 e 27. 26, para que a gente possa fazer audiências públicas, reuniões, durante esses meses até dezembro, em vários lugares envolvendo toda a comunidade. Queremos que seja um processo mais amplo e plural possível, com a participação de todos os cidadãos, sem distinção de ninguém. E acho que desde já, gente, é importante que a gente comece a fazer algumas perguntas para promover a reflexão. Que cidade nós queremos? Uma cidade que valoriza mais os carros do que as pessoas? Uma cidade que valoriza e preserva seu patrimônio cultural ou que considera bem tombado como coisa velha? Uma cidade que se questiona para onde e como nós podemos crescer? Caxias do Sul tem um ambiente amigável para negócios ou uma cidade que espanta investimentos? Como podemos ser uma cidade mais humana, resiliente, conectada, com acessibilidade e preparada para enfrentar as mudanças climáticas? Nossa cidade é amiga das pessoas idosas? Já paramos para perguntar a essas pessoas se elas estão contentes e gostando de envelhecer em Caxias? O mesmo vale para as nossas crianças e nossos jovens. Nossa cidade promove e incentiva espaços urbanos para o encontro das pessoas? Nossa cidade é amiga da árvore, das árvores? Valoriza a cultura? Promove o turismo? Cuida bem dos animais? Questionamentos que temos que fazer, porque tudo isso tem a ver com a qualidade de vida numa cidade. E tudo isso tem a ver com o nosso plano diretor. E sexta-feira aqui, para dar início aos trabalhos, nós vamos fazer depois audiências durante todos os meses até dezembro, aproveitando o capital humano, profissionais, conhecedores que temos em Caxias do Sul, mas sempre tendo gente de fora também para troca de experiências. E sexta agora nós temos 2 arquitetos e urbanistas do Instituto Jaime Lerner de Curitiba, e agradecer aqui o presidente Petrini, Câmara de Vereadores, desde o início, dando apoio a esse processo do plano diretor. Essa é uma realização Prefeitura e Câmara com essas entidades, e é um momento importante. E vou estar na condução dos trabalhos, e uma questão que eu sempre não abro mão, quando tiver essas audiências, é microfone aberto para que a comunidade possa fazer perguntas e se manifestar. Sempre com... E não pode ser diferente, né? Esse processo tem que ser aberto, plural, amplo, democrático para todos. Quem sabe lá no fim, em 2027, nós vamos abrir daí os temas, convidar as pessoas a se inscrever nos temas para começar a apresentar propostas. E, senhores e senhoras, no segundo semestre de 2027, daí é tudo com vocês, vereadores, que vão votar o plano diretor e dizer para a comunidade que Caxias nós queremos e para onde Caxias vai. Para encerrar, eu tenho uma boa provocação, que é um vídeo que faz uma boa provocação, que eu quero passar e desde já agradecendo a todos. Nos ajudem nesse processo, estejam juntos, vamos nos unir, independente das diferenças, temos diferenças, uma cidade tem diferenças, e essas diferenças, elas podem ser, sim, motivo de crescimento e não de redução da cidade. Então, não conseguiu? Não conseguiu passar? Tá, então assim, eu vou me comprometer, passar para o WhatsApp da comunicação, que passe para cada vereador esse vídeo que eu ia passar aqui, porque é importante que, como eu disse, é para uma reflexão e uma boa provocação. Senhores e senhoras, muito obrigado. Tenho certeza que estamos juntos nessa caminhada importante para a nossa cidade e para o nosso futuro. Obrigado, secretário Antônio Feldman. Bem-vindo. Essa Casa Legislativa é um assunto importante. A Câmara muitas vezes critica, mas essa parceria junto com a Prefeitura de forma antecipada, discutir o futuro da cidade, tenho certeza que todos os vereadores vão se dedicar ao máximo também e para o final de 2027 apresentar algo de fundamento para a nossa comunidade. Obrigado pela presença.
Então, fica o convite, sexta-feira, às 8h30, aqui no plenário, fica o convite a todos os vereadores para essa primeira reunião para tratar do plano diretor. Passei